agradecer já pela vida do nosso pastor Antônio, também pela vida do nosso irmão Francisco, pelo convite. Estive aqui em março, abril, mais ou menos, e hoje estou voltando aqui para a glória do Senhor. E sinto em casa aqui, meio a amigos e irmãos. Eu glorifico a Deus por conhecer mais um povo que com certeza vai morar no céu. Eu quero fazer a leitura aqui do texto, do tema dessa campanha, e nós, desse congresso, e nós já partiremos para um outro texto, que é o texto ao qual eu pretendo ministrar nessa noite. Vamos ler aqui Isaías capítulo 42, verso 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens do meu louvor. Amém? Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos. Eu espero que você permanecesse com a Bíblia aberta enquanto nós ministrarmos a palavra do Senhor, eu pregar, para que você possa acompanhar a leitura, que diz assim, no versículo 13, 2 Reis, capítulo 18, verso 13: No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria em Laquis: Cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata, e 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. Amém? Agora eu quero que você se sente. Amém? Louvando e glorificando ao Senhor. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que o rei Ezequias, ele estava sendo atacado. Quando nós lemos o início do capítulo de 2 Reis, capítulo 18, o início do capítulo 18, nós vemos a Bíblia dando testemunho de quem era Ezequias. A palavra do Senhor nos diz que Ezequias era um rei, que era um rei crente, era um rei fiel ao Senhor. O seu pai era um homem completamente idólatra, havia feito tudo de errado, tudo que desagradava ao Senhor, de maneira que Deus diz que o seu pai não andou nos caminhos de Davi. Mas Ezequias, ao contrário do seu antecessor, ele passa a fazer tudo aquilo que a Bíblia ordena que ele faça, tudo aquilo que a lei ordena que ele faça. A primeira coisa que ele faz é retirar todos os bosques, altares, imagens e tudo que não agradava a Deus do reino de Judá. E a Bíblia nos diz que Ezequias ele começa então a buscar fervorosamente ao Senhor. Um rei que a palavra do Senhor nos diz que era uma pessoa que tinha um procedimento correto diante da presença de Deus. De maneira que a palavra de Deus nos diz que o rei Ezequias, ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Todas as vezes que um rei crente se levanta, a Bíblia vai nos dizer que aquele rei andou nos caminhos de Davi. Todas as vezes que um rei ímpio se levanta, a Bíblia vai nos dizer que aquele rei não andou nos caminhos de Davi. E Ezequias era um dos homens que havia andado nos caminhos de Davi, a ponto da palavra de Deus nos dizer que depois de Davi, ele foi o rei mais abençoado que teve. Ele foi um rei próspero, ele foi um rei crente, ele foi um rei fiel e temente a Deus. Porém, durante o reinado de Ezequias e Judá pagava tributo à Síria. Era vassalo do rei da Síria. A Síria havia subjugado
o reino de Judá, e o reino de Judá tinha que pagar tributos ao reino da Síria. De maneira que Ezequias se revolta de tanto tributo que estava pagando ao rei da Síria, e ele manda dizer que não pagaria mais tributos a Senaqueribe. Diz assim: olha, a partir de hoje eu estou rompendo a aliança que eu tenho com o Senaqueribe e não pago mais tributos. E a Bíblia vai nos dizer que Senaqueribe, ele fica completamente irado. Senaqueribe, ele era o rei de todo o mundo antigo. A Bíblia vai nos dizer que Senaqueribe foi um dos maiores imperadores de toda a história da humanidade, a ponto dele ser o principal governante da nação, o principal governante do mundo naquela ocasião. Ele havia subjugado a Babilônia, havia subjugado Cush, que era o Egito, havia subjugado Israel, havia subjugado Judá e todas as outras terras, desde a Babilônia até o Egito, eram domínios pertencentes a Senaqueribe e a Síria. E quando Ezequias se revolta, ele diz assim: a partir de hoje eu não sirvo mais a Síria. Senaqueribe prepara então um grande exército para tomar Judá novamente e fazer o rei Ezequias se tornar cativo da Síria. E quando o rei Senaqueribe ele vai invadir Jerusalém, Judá, a palavra de Deus nos diz que ele toma todas as cidades fortificadas. Para quem não sabe, naquela época as cidades elas eram cidades muradas, e ao redor das cidades muradas o povo se dividia, se distribuía, porque era um povo que vivia da agricultura, então criavam seus gados, tinham suas plantações, tudo do lado de fora da cidade. Porém, dentro da cidade ficava um palácio e algumas casas. Todas as vezes que algum perigo iminente rondava aquela cidade, todo o povo saía das suas casas, das suas fazendas, das suas plantações, dos seus locais, corria para dentro da cidade, para que ali eles pudessem estar seguros. Para que vocês possam ter uma noção de dimensão, cada uma dessas cidades elas tinham mais ou menos a largura de 5 a 6 metros. Essa igreja ela deve ter aproximadamente esse diâmetro de largura, aproximadamente 6 a 7 metros. Então imagine que os muros da cidade tinham a largura de 5 a 6 metros. Quilômetros e quilômetros de muros cercando aquelas cidades. E a palavra de Deus nos diz que Senaqueribe invade a cidade de Laquis, que era a segunda cidade mais importante do reino de Judá. Quando a notícia chega aos ouvidos de Ezequias teme Senaqueribe invadir Judá também, mas ele continua firme na presença do Senhor. Só que quando Laquis é tomada, Ezequias então decide fazer um acordo com o rei. Ezequias decide fazer um acordo com o rei Senaqueribe. Ele diz assim: olha, Senaqueribe, eu errei. Olha, Senaqueribe, eu não deveria ter me rebelado contra você, mas agora eu vou pagar tudo que você me pedir. E Senaqueribe então estipula o preço para que Ezequias pudesse ter novamente paz, para que ele nunca mais se rebelasse. E ali Ezequias ele é condenado e ordenado a pagar 10 toneladas de prata e mais de 1 tonelada de ouro. Alguns estudiosos vão dizer que todo o ouro que Ezequias pagou foram mais de 3 toneladas de ouro. Eu acredito que vocês devem estar acostumados aí em lojas, até quem casou, quem vai casar, quem está vendo aliança. Uma aliança de um pouco mais de 10 gramas, ela custa quase R$800. Eu não sei hoje o preço do ouro, mas talvez uma grama deve estar aproximadamente R$20. 1 grama. Ezequias pagou 3.000 quilos de ouro. Só que chegou um momento que Ezequias já não havia mais como pagar ouro. Ele já tinha tirado todos os ouros que havia no palácio real, na tesouraria, e ele chega em uma situação que ele pergunta para os seus tesoureiros: não há mais ouro nenhum no reino. Todo o ouro já foi levado para Senaqueribe. E ainda assim nós corremos risco. E aí ele olha para um dos seus tesoureiros e ele fala assim: o que faremos agora? E aconselhado por um dos seus tesoureiros, talvez muito timidamente, aquele tesoureiro olha para ele e fala assim: olha, rei, nem mesmo se juntássemos todo o ouro da casa do Senhor, nós conseguiríamos pagar o tributo de Senaqueribe. E Ezequias então, muito contrariado, mas sem ter o que fazer, ele decide então entrar na casa de Deus, no templo do Senhor, e tirar todo o ouro de lá de dentro. Agora imagine você a dor de um rei
entrar dentro da casa, da casa do Senhor, um rei crente, ele entra dentro do templo, ele ordena que os sacerdotes comecem a tirar cada um dos utensílios dos objetos de ouro. Eles tiram os castiçais, pesam os castiçais. Eles tiram o candelabro, pesam o candelabro. Eles começam a tirar o ouro, eles começam a tirar as forragens, e de repente falam assim: e agora, rei? Ainda não dá. E ele vai com uma atitude extrema, que é de tirar todo o ouro que era revestido às portas do templo. Eu imagino quão triste esse dia deve ter sido. Eu imagino quão difícil esse dia deve ter sido. Imagine você viver numa cidade onde a casa de Deus está sendo saqueada pelo inimigo. Imagine você estar num lugar e você ver tudo de mais velho, de mais importante da cidade, do templo, ser levado para pagar tributo ao inimigo. Porque o rei havia feito algo que havia desagradado o seu senhor, o rei da Síria, mas ainda assim era um rei fiel e temente a Deus. Agora comece a pensar nessa cena. Imagine se hoje alguém chegasse e falasse assim: olha, nós vamos precisar vender os bancos da igreja. Essa bateria que tem aqui nós vamos precisar tirar porque estão nos cobrando uma dívida e nós não temos como pagar. Ou é isso, ou é fechar a igreja. Imagine você que tudo que tem de mais importante, mais belo, seja tirado daqui dessa igreja. Agora imagine você, isso acontecer há quase 2.800 anos atrás, onde o ouro era tudo de mais belo e de mais precioso que havia sido revestido aquele templo, estava sendo arrancado, estava sendo tirado, por um ato que havia revoltado o rei da Síria. Quando ele termina de pagar o tributo, ainda não completa o que Senaqueribe havia estipulado, e Senaqueribe ainda assim decide invadir Judá. Ele prepara os seus exércitos e manda invadir Judá. E aqui eu quero abrir um parênteses e quero fazer uma observação. Não aceite negociar com o inimigo da sua alma, porque ainda que você entregue todos os seus bens, todos os seus tesouros, ainda assim você vai continuar sendo subjugado e sendo escravo dos seus inimigos. A palavra do Senhor diz que quando Deus ele fala com Elias, Acabe deseja a vinha de Nabote, em 1 Reis, capítulo 19. Acabe deseja a vinha de Nabote, ele olha para aquela vinha, ele quer aquela vinha, ele deseja aquela vinha, e ele estipula um preço pela vinha, ele fala assim: eu vou pagar mais do que ela vale. Nabote olha para o rei, ele olha para a vinha e fala assim: eu jamais negociarei aquilo que é herança do meu pai. Não negocie aquilo que o Senhor te deu por herança. Talvez a oferta que o inimigo faça para mim e para você, aos nossos olhos pode ser até uma oferta boa, mas aos olhos do Senhor não paga. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim: que olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. E quando Senaqueribe vai invadir Judá, a palavra do Senhor diz assim: que 3 homens, os mais importantes do exército de Senaqueribe, vão até Ezequias. Eles começam a gritar do lado de fora dos muros da cidade: olha, nós viemos aqui porque Senaqueribe vai invadir essa cidade. E ainda que eles fossem de uma outra nacionalidade, falassem um outro idioma, eles começam a falar na língua daquele povo, em hebraico e aramaico. Eles começam a gritar e falar para que toda a cidade pudesse ouvir. Agora você imagina as pessoas que estavam no muro da cidade ouvindo aquelas afrontas. Eles começam a dizer assim: olha, vocês acham que o Deus de vocês é maior do que o Deus de Cush? Cush também tinha um Deus e nós invadimos Cush. Babilônia também tinha um Deus e nós invadimos Babilônia. Laquis também tinha um Deus e nós invadimos Laquis. O que garante que vocês não serão invadidos também? Em quem vocês têm confiado? Em quem vocês têm colocado a sua confiança? E é isso que muitas vezes o inimigo pergunta para mim e para você. Ele quer zombar da minha e da sua fé. Ele quer zombar daquilo que eu e você dizemos que é importante para nós. E muitas vezes as pessoas olham para nós e não nos dão absolutamente nada. E quando eles começam a dizer, aqueles homens que estavam sendo interlocutores e ouvindo toda aquela afronta, toda aquela zombaria, começam a falar: olha, vocês não precisam falar em aramaico, nós entendemos o seu idioma. Ele fala assim: por que vocês não querem que o povo ouça? Eles começam a gritar e falar mais alto no idioma hebraico. E o povo então começa a ficar atemorizado. E a proposta deles era: olha, se vocês se renderem, vocês vão ser levados para uma terra igual à terra de vocês, uma terra até melhor. É isso que muitas vezes o inimigo quer dizer para mim e para você.
Querido, se há algo que mais me constrange em estar na igreja durante todos esses anos, é quando eu vejo uma pessoa dizer assim: ah, eu saí da igreja e minha vida agora está melhor. Aparentemente pode ser até que esteja, eu não vou dizer que não. A pessoa ela vem para a igreja num estado, como foi representado aqui na peça, ela melhora de vida, ela é liberta, ela para de beber, ela para de fumar, ela começa a trabalhar, mas ela não está atrás de salvação. Ela está atrás de algo que satisfaça ela naquele momento. E aí, eu tenho um professor que é o Ricardo Bitum, ele escreveu um livro que chama Mochileiros da Fé. E esse livro, Mochileiros da Fé, ele fala exatamente sobre pessoas que estão na igreja. Mas eles vão lá naquele lugar e eles querem receber uma bênção. Quando eles recebem aquela bênção e eles já não têm mais bênçãos para receber naquele lugar, eles levantam o acampamento deles, colocam a barraca na mochila e vai montar acampamento em outro lugar. E muitas vezes, pastor, é isso que tem acontecido. As pessoas saem de um lugar para o outro, montando acampamento de um lugar para o outro, onde der certo, onde ela está. Isso pode ser da igreja evangélica, isso pode ser do espiritismo, isso pode ser na Umbanda, pode ser em lugar nenhum. Mas ela quer ir para um lugar onde a satisfaça, onde a favoreça. Só que quando eu leio a palavra do Senhor, eu preciso revelar, eu preciso entender algo que Deus revelou através da sua palavra. E não foi uma revelação que você não possa ter tido, porque está muito claro na Bíblia, está muito claro na palavra do Senhor. O Senhor diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus nunca prometeu dar todas as coisas para ninguém. Quem prometeu isso foi o diabo. Ele disse: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Se hoje você está na igreja por causa de todas as coisas, querido, você está na igreja com um propósito errado. Quando os discípulos chegam para Jesus e disseram: em teu nome expulsamos demônios, falamos outras línguas, curamos enfermos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus olha e fala assim: olha, não vos alegrei por isso, mas vos alegrei pelo vosso nome estar escrito no livro da vida. Querido, se você está doente, talvez você consiga passar num bom médico e ser curado. Se você está com um problema financeiro, se você fizer um curso, estudar, você pode ter um bom emprego e ganhar muito bem. As pessoas que não são crentes, elas têm carro, têm casa, têm tudo. Não é isso que Jesus prometeu para mim e para você. O que Ele prometeu foi aquilo que Ele disse para Pedro. Quando Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, a tua palavra é dura, a tua palavra é pesada, o povo está indo embora, não está ficando ninguém, a igreja está esvaziando. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, a porta é a mesma para eles e para você. Se a palavra não está boa, pode ir. E Pedro olha e fala assim: Senhor, para onde irei se só tu tens palavra de salvação? Se você está aqui hoje, porque aqui tem palavra de salvação, exalte, glorifique e engrandeça o nome santo do Senhor. Que eu não queria, eu não recebi o que recebi do Senhor, que foi salvação, para pregar outra coisa que não fosse salvação. É isso de mais importante que o Senhor nos dá. Eu tenho carro, tenho moto, trabalho, ganho bem. Mas muitas coisas eu conquistei porque eu corri atrás, trabalhei, estudei. E as pessoas acham que chegar na igreja elas vão ter os problemas delas resolvidos, como se fosse um passe de mágica. A única coisa que Jesus prometeu, e isso é irrevogável, isso é inegociável, é que aquele que crer terá a vida eterna. É promessa de salvação, é o maior bem, a maior bênção, é a maior bem-aventurança. Porque em Mateus capítulo 5 diz assim que você pode até chorar, mas quando você chorar, bem-aventurados os tristes, que eles serão consolados. Não é aqui não. Você pode chorar aqui, mas você um dia será consolado em toda a eternidade. Aleluia! Queridos, quem espera em Deus somente nessa vida é um miserável. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Senaqueribe começa a afrontar o rei Ezequias, ele envia uma carta para o rei Ezequias, e o rei Ezequias pega essa carta, e ele não vai lá nas redes sociais e coloca lá a carta da afronta do inimigo. Ele não vai lá no Instagram e posta a foto do Instagram da afronta do inimigo. Ele não vai lá, ele pega o WhatsApp e posta ele comentário lá: olha o que o inimigo fez comigo, olha o que o inimigo está falando comigo. Ele não liga para ninguém para falar assim: olha o que o inimigo está fazendo. Mas ele toma a atitude mais sensata que alguém que é considerado um homem ou mulher de Deus poderia fazer. Ele entra dentro da casa de Deus, e para Deus
Qual foi a última vez que você ajoelhou no pé da sua cama e contou os seus problemas para Deus? Qual foi a última vez que você entrou na casa de Deus com a alma batida, com o espírito angustiado e ficou quietinho ali no seu lugar, orando e dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho passado. Hoje em dia ficou fácil ser profeta. Sabe por quê? Se o cara for lá e dar uma vasculhada no Facebook, ele chega cheio de revelação da igreja. Mas não é isso que a palavra de Deus me diz. A palavra de Deus me diz assim: que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para os seus. E aquilo que Deus faz, Ele revela aos seus profetas. E isso é do íntimo, é do profundo, do escondido. Porque em Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos aqui um texto do profeta Isaías, que foi um dos profetas mais importantes da Bíblia Sagrada, considerado um dos dois profetas maiores, um dos três profetas maiores, não pela sua importância, mas pela sua obra literária. Foi o que mais escreveu, 63 capítulos. Só que naquela época ser profeta era diferente dos dias de hoje. Se você for profeta, no final do culto você vai ser convidado para comer uma pizza. Se você for profeta, no final do culto alguém vai vir e vai te dar uma oferta boa. Mas sabe o que era ser profeta? Era condenar o pecado do povo, do rei, do sacerdote, de quem quer que seja, e dizer assim: assim diz o Senhor. Quando Natã ele vai até o palácio do rei, ele não se importa se Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele não se importa se Davi era o homem mais importante da terra, ele não se importa se Davi era o governante supremo e máximo da nação, mas ele vai lá e diz assim: olha, Davi, o teu pecado chegou aos céus e Deus está emitindo juízo contra a sua vida. Quem quer ser pecado? Quem quer ser profeta assim? Quem quer? Você nunca mais vai pregar em igreja nenhuma. Você não prega. Mas a palavra do Senhor diz assim, em 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, que quando Elias chega para desafiar Acabe, só ele estava lá representando Deus. E todos aqueles que comiam na mesa do rei se diziam profetas. Mas o único que era ameaçado de morte, tinha que fugir porque entregou uma mensagem, era aquele que orava e Deus respondia com fogo. Aleluia! Para ser profeta precisa de muito mais do que uma revelação. Precisa ter intimidade com aquele que revela. E ser profeta não é dizer assim: eis que te digo assim, diz o Senhor. Se você tiver coragem de abrir a sua Bíblia e pregar a palavra do Senhor santa, irrepreensível, da forma como ela deve ser pregada, você pode dizer: eu sou profeta. Sabe por quê, queridos? Porque o profeta é aquele que anuncia. É aquele que anuncia. E se o Senhor ele te deu uma palavra, anuncie essa palavra no lugar onde você estiver, mas sem rodeios, sem floreios. Diga somente a palavra do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra do Senhor diz assim, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é a palavra do Senhor mais alto, assim são os pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos. Sabe o que significa dizer? E a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias capítulo 1, verso 19, que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Você nunca vai ser enganado por dizer algo da palavra do Senhor, porque o Senhor ele se responsabiliza pela sua palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Glória a Deus. Quando você é aquele que entra no templo de Deus, ele começa a ler aquela carta de afronta rasga do coração. Imagina agora você, Ezequias, entrando dentro do templo, e ele passa por aquelas portas de madeira, que o ouro já havia sido arrancado, ele olha para o lado, já não tem mais nada de ouro, ele olha para o outro lado, já não tem mais nada de ouro, ele vai entrando dentro do templo. Talvez tenha sido difícil para Ezequias, porque a atitude dele fez com que a situação chegasse naquele extremo, mas mesmo assim, ainda assim, ele se ajoelhou na presença do Senhor. Sabe por quê, queridos? Não é pelo que eu e você fazemos, mas é pelo que ele faz. O segredo não está na oração, o segredo não está em quem ora, mas está em quem ouve. Não, você não precisa da oração de um pastor, você não precisa da oração de um
um missionário, você não precisa da oração de um presbítero, você não precisa da oração de um profeta, de um terra, de um mano. Você precisa saber que a sua oração está sendo direcionada ao Senhor. Quando você olha para o grão de mostarda, ele é pequenininho, muito pequeno, muito pequeno. E a Bíblia diz assim: o reino de Deus ele é semelhante ao grão de mostarda. Quando ele é semeado na terra, ele produz uma grande árvore. E as aves do céu vêm, se abrigam, se aninham debaixo dela. O segredo da oração não está no tamanho da sua fé, está onde você tem depositado ela. Ainda que pequena, ainda que fraca, ainda que sem jeito, você se ajoelha diante do Senhor e deposita ali a sua pequena semente de fé numa terra fértil, que é a presença do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz que tudo que perdiz em meu nome, crendo, recebereis. Você vai ver essa árvore sendo frutificada. Glória a Deus. Ezequias lê a carta, envia a carta ao profeta Isaías. O profeta Isaías recebe essa carta, ele lê a carta e ele fala assim: eu vou orar. Ele ora a Deus. E quando Isaías ora a Deus, a Bíblia vai nos dizer assim que Ezequias ele recebe e ele ora. Ele diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu: sobe do templo do Senhor e estende a perante o Senhor. Ezequias orou ao Senhor dizendo assim: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe usou para insultar a Deus, o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações e seus territórios um deserto. Queridos, todas as nações tinham um Deus, mas nós vemos aqui que Deus não dá a glória dele para outro. Os outros deuses não eram deuses. Talvez, querido, você tenha visto muita gente cair ao seu lado, mas as pessoas têm confiado num Deus que não é Deus, não é Senhor. Clame ao Senhor. Atiraram os deuses delas nos fogos e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que em meio a essa perseguição, essa luta, essa afronta que você tem vivido, ele é poderoso para te livrar, ele é poderoso para te salvar, ele é poderoso para te dar o escape. Você quer saber um pouquinho do que aconteceu nessa época? Toda a nação de Judá se fecha dentro dos muros de Jerusalém, os poços haviam sido esculhados, o fornecimento de água havia sido cortado. E o que acontece quando o fornecimento de água que abastecia a cidade é cortado? Imediatamente, ao acabar a água da cisterna, eles teriam que abrir os portões, as pessoas que estavam dentro da cidade morreriam. Então Ezequias ordena a construção de um arqueduto, do tanque que era o tanque de Siloé, da fonte de On até dentro da cidade de Jerusalém. E quando ele ordena essa construção, dois grupos se dividem, um grupo para cada lado, mais de 500 metros de distância. E quando esses grupos eles